tem hoje na Tribuna do Norte, ele diz assim: falta de insumos paralisa exames de tomografia e ressonância no Rio Grande do Norte, inclusive tomografias computadorizadas com contraste, que muitas pessoas que precisam para tratamento de câncer não estão fazendo. E nós estamos já aqui nos estúdios da Rádio Difusora de Mossoró com a diretora-geral da APAMIN, Hospital Maternidade Almeida Castro, aqui de Mossoró, que vai falar um pouco a respeito do trabalho de intervenção aqui da maternidade de Mossoró, maternidade Almeida Castro, e também sobre essa questão das cirurgias eletivas, como é que está sendo possível ser feito com notícias como essa, que está faltando insumos no país, Pois é. e que não é um problema localizado, que não é uma coisa séria, uma coisa assim, fácil de ser resolvida de uma hora para outra. Bom dia, Larisa, seja bem-vindo à Rádio Bem-vinda, Difusora de Larissa. Mossoró. Bom dia César, bom dia ouvintes, bom dia toda a mesa que compõe o Mossoró agora, hoje, né? O interessante que você falou que não é um problema local, ele é um problema mundial. 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 Por muito tempo, o Brasil preferiu importar seus insumos do que fortalecer a indústria nacional. Isso vem acontecendo desde a década de 90, né? E a gente deixou de produzir alguns itens básicos, como principalmente nessa situação particular, os insumos para a produção dos medicamentos mais banais possíveis. Eu acho que quem é mãe, que está ouvindo esse momento agora, já passou pelo perrengue de não ter dipirona líquida. Eu passei, Larissa, por Pronto. isso. Mês passado. Bati em todas as farmácias e não encontrei. Pronto. A dipirona líquida está faltando há mais de 8 meses no Brasil, porque ela é totalmente importada da Índia e da China. Isso aconteceu durante a pandemia com o Covid e só acentuou com essa situação dessa guerra e desse aumento do petróleo. Hoje, as cirurgias eletivas, elas ocorreram, a gente zerou fila de ginecologia, fizemos mais de 300 procedimentos gerais de outubro para cá. É um evento único que a gente tem proporcionado, junto com a gestão municipal e estadual, essa entrega para os pacientes, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma parada, porque hoje a gente está com um complicador maior, que é o soro fisiológico, o ringue com lactato, as soluções para grandes volumes, que a gente chama, né? E, por incrível que pareça, você vai dizer, eu moro em Mossoró, tem um sal e água, né? Por que está faltando soro fisiológico? Tinha até uma fábrica de soro aqui em Mossoró, Tinha, a famosa Indufal. mas fechou porque perdeu essa concorrência Exato. para o mercado Internacional. externo. Deus do céu. Então, assim, não é porque esteja faltando sal e água, é porque está faltando a embalagem, né? O polietileno é o derivado do petróleo, e esse derivado do petróleo está faltando a nível mundial. A gente depende da China para esse polietileno, para fazer as embalagens, e está faltando todo tipo de soro. Para deixar bem claro aqui para a pessoa que está nos ouvindo, em janeiro nós comprávamos 500 ml de soro fisiológico a R$ 2,98, R$ 3,00. Essa semana não tem para comprar, e se você conseguir é R$ 30,00. Deus, dos R$30. R$30. Isso aumenta o custo. Isso aumenta o custo. Quando você encontra, você vai preferir fazer o quê? As urgências e emergências. Por sermos uma Eu maternidade. já ia perguntar sobre isso. Exatamente. Quais são as Como é que tá prioridades, sendo né, essa Larissa? questão da... Pronto. Um jogo de cintura grande. A minha prioridade é a maternidade, o UTI neonatal, berçário, é o atendimento de urgência e emergência para parturiente, para não faltar, não desassisti-la. Sim. Então a gente vai ter que dar esse break, né, que espero que seja breve, nas cirurgias eletivas, tanto ginecológicas como gerais, justamente para a gente tentar ver se o mercado recompõe esse valor, e existem algumas determinações que a gente os hospitais vêm trabalhando com a Anvisa para ver se diminui imposto, se tem alguma tratativa para resolver. Mas se lembre que há pouco tempo atrás a China estava em lockdown. Todos os contêineres estavam parados. A Então, OMS isso é uma tática. informa que a escassez ocorre de forma global devido à interrupção nas cadeias produtivas por consequência da pandemia. Exato. Aquilo que você acabou de falar. A China, principal fornecedor do contraste para redes de saúde pública no Brasil, enfrenta fechamento de portos de forma a conter o avanço da Covid no país. Exatamente. Então lá está voltando e aí o mundo está parando. É porque a China teve um problema, César. Ela não vacinou os idosos. Então agora Deus, os idosos estão Correndo atrás. padecendo dos efeitos, né? A gente, com todas as dificuldades que o Brasil teve, com todas as ingerências e
E em concertos a gente conseguiu vacinar uma boa parte da população e a gente está com essa sobrevida, com essa qualidade de vida melhor em comparação à China e outros países, né? África, etc. E a pandemia não foi embora ainda. Ela está aí, latente. A gente sofreu um surtozinho agora, controlado por causa da vacina, mas estamos sofrendo os revés dela. Larisa, nós vamos voltar a falar sobre essa questão das cirurgias eletivas, porque além das cirurgias eletivas ginecológicas, a maternidade também faz outros tipos de cirurgias e principalmente os procedimentos, digamos assim, voltados a essa parte de ginecologia. E também tem programas que são realizados dentro da maternidade, gostaria que você falasse um pouco a respeito. Antes, porém, eu queria que você fizesse um comentário a respeito da visita dos corregedores da Justiça Federal, lá da 5ª Região, e do Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Norte, às instalações da maternidade Almeida Castro, que aconteceu há poucos dias. Isso é um trabalho rotineiro da Justiça, fiscalizando o serviço que a gente está fazendo lá, o que a gente avançou nesses últimos 7 anos, dentro desse processo de intervenção. A gente dá uma prestação de contas a ele do que foi pago, do que está faltando a ser pago, e mostrar o que evoluiu e o que evoluiu também. Graças a Deus, a gente foi muito elogiado por todas as 2 corregedorias que vieram. Viram o trabalho de reconstrução da unidade, literalmente, porque... Sim. Já foi beneficiado vários setores, onde a gente mostra o antes e o depois da unidade, quando chegamos e como eles estão encontrando agora. E são números, né? Números que a gente mostra a eles da quantidade de procedimentos que a gente faz todos os dias, em torno de 30 partos, sejam eles normais ou cesarianos. Hoje a UTI neonatal, ela tem 17 leitos, estão todos ocupados, mas a gente tem um berçário que serve de backup para as situações que precisam ser controladas, porque o nosso berçário tem médico, tem físio, tem enfermeiro, técnico de enfermagem, como se fosse uma UTI. E eles ficaram encantados com a grandiosidade, pelos números, né? A procuradora... A maternidade hoje é a maior do estado em termos de número de partos? Hoje ela é a maior do estado em número de partos e número de procedimentos. Certo? Na metropolitana não tem uma única maternidade que faça o volume de partos que está sendo feito na maternidade hoje. Né? A gente atende em torno de 900 a 1 milhão de pessoas, né? Essa grande região. Você está observando aqui o oeste todinho do Rio Grande do Norte, parte do Ceará, né, que é do Vale do Jaguaribe, e o Alto Sertão Paraíba estão deslocando para cá para atendimento de alta complexidade. Principalmente no caso de UTI neonatal, né? Porque falta nessas unidades e a alta complexidade neonatal é feita aqui. E, particularmente falando, não deixamos a desejar nenhum canto. Os profissionais médicos, os enfermeiros são todos muito bem avaliados dentro dos seus conselhos e, assim, a gente vem tentando trabalhar para diminuir ainda mais a mortalidade neonatal nessa região. Os números têm sido favoráveis? Os números da gente na questão da mortalidade neonatal não deixam inveja nem o Sudeste e nem o Sul do país. Então, é até interessante eu dizer ao ouvinte que durante a pandemia a gente teve muitas percas maternas, né, por causa da falta da vacina. E um caso interessante que César conhece... Mas em função da Covid. Mas em função da Covid. As percas maternas foram em função da Covid. Chegou uma gestante de 30 semanas, gemelar, né, gêmeos, que ela estava com Covid. Teve que fazer essa cirurgia às pressas. Ela foi para a UTI, os 2 bebês foram para a UTI. Né? É a de Ipanguaçu. De Ipanguaçu. Os 2 bebês foram para a UTI NEL. E na discussão de caso com o pessoal da USP... A discussão de caso é tratado pelo Ministério da Saúde Nacional, Carla. Eles estudam casos, pega casos específicos no país. E nós fomos escolhidos. Exatamente. E a professora lá ficou discutindo com o Dr. Manuel Nobre e a Patrícia, que coordena a equipe de enfermagem. E nessa discussão ele disse, infelizmente a gente está perdendo muitas mulheres e infelizmente esses bebês não conseguiram sobreviver. Aí Manuel olhou e disse, quem disse que eles não conseguiram sobreviver? Os 2 estão vivos e estão na casa com o pai dele. Não está com a mãe, mas está com o pai. Então a gente consegue hoje dar uma sobrevida a essas crianças prematuras e extremas aqui na cidade. Tá certo que falta muita coisa avançar, César. A gente ainda não tem nossa cirurgia pediátrica, que a gente precisa avançar nesse ponto. Questão do coração, né? Exatamente. A gente não consegue resolver os problemas cardíacos na cidade, que é procedimentos simples. Mas isso é uma conjuntura que a gente tem que estruturar, né? Infelizmente, Mossoró ainda é uma cidade no interior, com poucos profissionais. Mas, aos poucos, a gente vai tentando transpor essas barreiras e conseguindo conquistar mais e mais pontos e resolvendo mais desfechos inéditos como esse. Ô Larisa, além de
ter trabalhado essa questão da restauração da maternidade Almeida Castro, como interventora da APAMIN e a serviço da Justiça Federal, você também, junto com a ex-secretária de Saúde de Mossoró, pensou em parceria com o Ministério Público a questão do hospital para Covid aqui. Me fala aí um pouco sobre esse trabalho. Está concluído ou ainda está em andamento? Foi encerrado esse convênio com o Estado e com o município para ajudar no tratamento da Covid? Pronto. É bem interessante você falar isso, César, porque era uma condição inédita em Mossoró. Nós não tínhamos onde colocar esses pacientes Covid. Foi um ato também meio que desesperado da Larisa Pessoa, porque ligaram para mim, determinado gestor, e disse: a gente precisa do seu terceiro andar todinho para tratar a Covid. O seu espaço de maternidade. Meu espaço de GAR, né? De gestação de alto risco. Exatamente. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Exatamente. Aí eu disse: rapaz, eu não tenho como, esse paciente vai transladar pelo hospital todinho, vai contaminar todo mundo. E eu e Saudade sentamos e começamos a pensar em alguma estratégia. Dentro desses pensamentos, nós tivemos o apoio do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Justiça Federal, doutor Orlan. E essas cabeças todas pensando, a gente conseguiu achar uma solução, juntamente com o governo do Estado também. Quero agradecer também o posicionamento da governadora Fátima, que nos ajudou bastante nesse processo. Empenhou-se também para resolver essa problemática. Então, a gente conseguiu alugar um hospital que estava um pouco paralisado, com pouca rotina. Conseguimos viabilizar esse aluguel e dentro de um contrato de gestão entre os entes, né, norteado pelo Ministério Público, tanto que esse contrato passou 3 vezes pelo CGU, 2 vezes pelo TCE e pelo TCU. Terminou sendo um modelo para outras regiões. Exatamente, acabou sendo um modelo porque permeia todas as situações. Você tinha uma disponibilidade de leitos e você só abria mais leitos se você chegasse a uma quantidade de ocupação de leito. Não tinha aquela quantidade de leitos abertos estragando o dinheiro público. E foi um dos leitos mais baratos da Covid, nacionalmente falando. Né? Vocês podem ter acesso, o processo é público. E a gente conseguiu salvar muitas vidas, com uma das taxas de mortalidade menores do país, né? Em torno de 28% a 30%. Apesar de tudo. Apesar de tudo, apesar de todos os contratempos. De todo o desafio que foi, Larissa, montar as equipes. É uma coisa nova, né? Montar a equipe, você não sabia como manejar a doença. As pessoas os com medo de trabalhar. médicos também não sabiam manejar a doença. Então, assim, quero agradecer a todos os profissionais que trabalharam lá, médicos, enfermeiras, ASG, todo mundo estava com medo, você estava com medo, eu estava com medo. Então, assim, precisou de muita resistência e resiliência desse povo para trabalhar e tornar aquilo viável, né? Por muitas vezes eu falava com o César, eu disse: eu não tenho gente para trabalhar, mas Deus iluminava e aparecia alguém para completar a escala, para transformar realidades. E assim, foi uma transformação e isso aí a gente tem que dar os parabéns à Saudade, que comprou a ideia, ao Ministério Público Estadual e Federal, que nos ajudou e transformou isso numa realidade, que foi um modelo, né? Foram muitas vidas salvas, infelizmente muitas ceifadas pelas condições adversas de todo momento, que em 2021 a gente teve aquela problemática do desabastecimento de insumos para a intubação. O primeiro, né, que surgiu de insumos, né? Pronto, foi a grande problemática. Propofol, os rocurônios, os curônios, os pancurônios da vida, os rancurônios, que são relaxantes musculares. Então, começou a faltar esses insumos para intubação, para você deixar o paciente sedado, para ver se restaurava a questão pulmonar dele. Foram desafios, cada um maior que o outro. Quando a gente fazer, não nos deixa em paz, né? Aquela piada, não nos deixa em paz. Quando a gente passava um problema, o problema se avolumava e era maior do que o outro. Mas chegamos hoje não temos mais leitos Covid, né? A maternidade só tem leito retaguarda Covid para alguma gestante. Com a continuação, houve aquela ondinha que teve no início do ano, 2022. Aí a gente teve que sentar com o Estado e município e restabelecer, porque os leitos estavam alguma parte na APAMIN. E a gente precisava de mais leitos, porque houve muito internamento clínico. Pouco de UTI, não de UTI. Mas muito clínico. Isso em função da vacina? Isso em função da vacina. Das pessoas que não se vacinaram. Exatamente. Foi um ponto... Todo mundo percebeu que a vacina vale a pena, né? Seja para qualquer pessoa. Então, a gente trabalhou com o Estado e município para restaurar o Hospital da Polícia Militar, que a gente está restaurando aos poucos, né? A gente está conseguindo colocar pacientes clínicos do Tarcísio Maia. Ele foi Covid, hoje não é mais Covid. Ele está sendo retaguarda. O fato é que se restaurou lá também através de parceria. Se abriu 30 leitos
em Mossoró. 30 leitos a mais. A mais em Mossoró. E o Pacientes UTI? gerais. Não, o de UTI não. O UTI nós clínicos. temos 10, né? E temos os 20 clínicos. Entendi. Justamente Muito. para atender essa Quem não demanda. tinha? Eu sei que a UTI não está nas melhores condições, mas a gente já tem projetos para fazer a reforma, para deixar a UTI pedir habilitação e credenciamento, que é o ponto que a gente... É aquela história. Nós não queremos que os serviços dependam totalmente do Estado e do município. A União tem que ter sua contrapartida nessa história, né? Sim. E hoje esses leitos são financiados com dinheiro do Estado e do município. Tem que deixar bem claro que eles estão juntos nessa partilha, porque entende. Mossoró entende que tem uma ocupação grande nesses leitos, em torno de 50%, e o Estado entende que ele é responsável pelo restante da região, certo? E nessas condições foi feito um documento judicial com o doutor Orlan, mantendo esses leitos até que a gente conseguisse ou deslocá-lo para um canto melhor, porque assim, são 10 pacientes, a gente já teve mais de 45 internamentos só na UTI, e temos uma taxa de mortalidade de 18% a 20% lá, muito baixa. Então, esses pacientes vêm da rede, vêm do Tarcísio Maia. É através da central de regulação? Através da central de regulação, totalmente regulado. E está disponível à população. E a gente está tentando fazer os projetos de ampliações para melhorar as condições de trabalho e de atendimento para esses pacientes lá na polícia. Ô Larissa, o Marivaldo está perguntando aqui, se no hospital da Polícia Militar não tinha gasometria, estava meio... Ele está dizendo aqui, está exagerando, está dizendo aqui que está meio estragado. Não, Tá meio estragado. o hospital... Precisou passar por uma reforma física e Exato. instalar a rede de gás? Pronto. Ele não tinha gases, não tinha rede de gases montada. Então, para botar um paciente Covid sem rede de gases, ninguém é responsável de fazer isso. Não tinha como, né? Antes de a gente colocar pacientes Covid lá, ele passou por uma reforma interna, não Certo. externa, viu? Interna. Ah, Houve um trabalho no reabastecimento de gás, houve a tubulação de gás toda puxada. Pode ver se você passar em frente à polícia. Hoje ele tem uma usina de gás na frente. Tá a usina na de frente. gás, tá falando, é uma usina de oxigênio. É, exatamente, de gás oxigênio, de ar. ar comprimido e de vácuo. Se você passar em frente, você vai ver a usina funcionando 24 horas. Então, daquela usina sai todos os ramais para todos os leitos. Hoje, todos os leitos ocupados, ele tem ponto de gás, certo? Gasômetro, ela tem gasômetro lá dentro, sim, certo? Insumos, até porque nesse contrato de gestão, o gerenciamento de recursos humanos, de insumos, é da maternidade, certo? Ficou só a parte da direção com o doutor Inavan e o doutor Manuel Nobre, onde a gente Também é da maternidade. onde a gente São trabalha médicos da com eles, maternidade, né? E eles nos ajudam muito, isso é verdade. E a gente vem fazendo com que a fila do Tarcísio Maia diminua. Por que você vai me perguntar? Porque hoje nos leitos clínicos eles são retaguarda para o Tarcísio Maia. Então aquele paciente que estava no corredor esperando a cirurgia ortopédica, ele espera no leito lá no hospital da polícia e é feito o translado pela ambulância dos bombeiros, pela própria ambulância do hospital da polícia. Então foi feito essa arquitetura para a gente ajudar uns aos outros. Porque se lembre, se você não compartilhar os problemas, você não vai ter soluções. Né? O SUS é dessa forma. Você tem uma problemática, todo mundo tem que se unir para resolver a problemática. Ou ela Então, se multiplica. ou ela se quadruplica. Os problemas é em progressão geométrica, não é aritmética. E uma parte bem interessante da questão, e aí não é só na saúde, em todos os setores, notícia ruim corre rápido, notícia boa anda bem devagarzinho, já se arrastando, parece uma tartaruga. Tem projetos que são desenvolvidos dentro da maternidade Almeida Castro, que eu vou falando aqui um a um, e eu gostaria que você fosse comentando, Larissa, a respeito desses programas que são feitos dentro da maternidade Almeida Castro. Um deles é um que nós falamos aqui, a gestação de alto risco. Pronto. Como assim? Que programa é esse? A gestação de alto risco é preconizada pelo Ministério da Saúde e pela Rede Cegonha, justamente para dar apoio a essas mães que estão no período da gravidez, onde ela tem uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional, onde precisa de um cuidado intensivo. Tratado a infecção? Uma infecção urinária, pode ser, que é um surto que a gente está tendo O normalmente. nascimento precoce? Exatamente, que é uma das causas da prematuridade. Então, o que é que acontece? Essas pacientes ficam internadas, onde elas vão ter 24 horas por dia enfermeiros, técnicos, médico para avaliá-la e uma dieta regrada, que talvez em casa ela não tenha, né? A gente tem que ver que a gente está no processo de
falta de alimento Pessoas bem- total, né? pessoas Nós bem temos humildes. pessoas Uma crise muito humildes. grande, verdade. O que a gente comprava com R$100 há um ano atrás, a gente não compra hoje. Verdade. Então, o supermercado está mais caro. Então, a gente vê no público da gente, que é um público mais pobre, que essa questão alimentar também está influenciando muito. Mas, voltando Nossa à gestação de alto risco. A gestação de alto risco é justamente para cuidar dessa gravidez que está acontecendo, É um que precisa setor- de cuidados mais intensivos, certo, Você tá César? com quantos leitos, Larisa? Hoje a gente tem 10 leitos habilitados e credenciados pelo SUS, mas a gente chega a ocupar até 20 leitos, né? Então, a procura é grande. A procura é grande, principalmente depois dessa pandemia houve uma procura maior, né? Mas com certeza a gente tem tentado ao máximo melhorar a questão do atendimento e melhorar a qualidade dos indicadores maternos na região. Essa é a intenção também da gestação de alto risco, é evitar que tenha prematuridade e evitar que a mãe seja um caso de mortalidade materna. A secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dança, está dizendo que Larisa é gigante. O senhor Luiz, ele não está dizendo aqui de qual cidade que ele é, mas está dizendo que muitos dos casos que evoluem para uma situação mais grave, que o paciente precisa ir para o hospital, é responsabilidade do prefeito da cidade, que ele tem que fazer o serviço de base. É verdade, meu caro, é verdade isso aí. Larisa, mas outro programa dentro da maternidade do Almeida Castro, que já está ficando assim bem conhecido, é o Flor de Lótus, que, se eu não me engano, começou em 2018. Exatamente, foi um trabalho junto com o Ministério Público Estadual, que vem nos ajudando muito. É um trabalho que visa a não revitimização da pessoa em violência sexual, né? Então, a maternidade ela é atendida por um psicólogo, por um assistente social, faz todo o seu relato, e elas mesmas fazem os encaminhamentos para a polícia, para o ITEP, para que essa pessoa não fique revivendo aquela mesma tragédia que aconteceu com ela. Lá ela tem atendimento médico, se for mulher. A gente conseguiu, junto com o município de Mossoró, a disponibilidade do pediatra. Hoje a gente está atendendo as crianças, né, sejam do sexo masculino ou feminino. E a gente só não está atendendo ainda os transexuais, mas isso é um processo que a gente está fazendo. Primeiro a gente só atendia mulher, hoje a gente já conseguiu as crianças. Então, cada um O número um é projeto. alto. A gente atende, em média, por ano, 100 casos. 100 É casos. alto, Larissa? É muito alto, porque assim, durante a pandemia teve uma diminuída. A gente atendeu 50, né? Durante o 2019, 2020. Mas quando você vê que a pessoa começa a sair, começa a se expor e também começa a gritar pelos seus direitos, ela procura o serviço. E o serviço ficou muito evidenciado também, que a gente tentou evidenciar o serviço. E aí a gente já está nos 100 casos e tentando... Há uma tendência de subir. É uma tendência de subir, porque normalmente... As pessoas vão conhecendo e vão procurando. E é uma questão social também, César. A pessoa vai conhecendo, vai tendo acesso à informação e ele vai chegar ao serviço. Né? Antigamente ninguém procurava porque não conhecia. Por isso que a gente fez um trabalho em redes sociais, na rádio, para tentar divulgar. Nos postos de saúde, né? Junto Os às postos de instituições, saúde. No lançamento teve a participação da Polícia Civil, do Exatamente. Ministério Público lá, eles junto, porque a comando da Polícia Militar também estava, né? Com certeza. E aí eles, o policial, encontra uma vítima de estupro, né? Ao invés de conduzir ele para a delegacia, é meio lógico, tem que levar para a saúde, ela tem que ser tratada, tem que ter um cuidado médico. Primeiro tem que E tratar. antes levava para a delegacia. Infelizmente. Aí sofria de novo e mais, agora não. Leva para o hospital, Isso. recebe todos os cuidados e também esse acompanhamento, você falou de psicologia, de Serviço assistência social. social, que são pessoas treinadas pelo Ministério Público a fazer isso. Exatamente. As pessoas que estão lá foi treinadas pelo MPE numa capacitação de ouvir, tentar colher o máximo possível do que ela está dizendo para tentar fazer um trabalho o máximo detalhado para a polícia tentar resolver o caso. Então, essas pessoas elas estão lá todos os dias para fazer esse atendimento. Os médicos estão lá disponíveis 24 horas. Agradecer aqui o trabalho e o empenho do Ministério Público Estadual, que vem nos apoiando nesse sentido com o Flor de Lótus, né? Também a UERN, que também faz parte dessa parceria, a doutora Isabelle Cantilho, que vem nos ajudando na construção e no desenvolvimento da maternidade com esses programas. Olha, Israel, lá da cidade de... Olha, ela cidade lá perto de Pau dos Ferros. Lá perto de Pau dos Ferros, ela está aqui agradecendo por um outro programa da maternidade do Almeida Castro, que ela disse que ficou maravilhada.
Mãe Coruja. A Mãe Coruja. A Mãe Coruja. Ela não exatamente. escreveu direito aqui. Não tem nada, não. A Mãe Coruja é um projeto que a gente vem não é recente, a gente em 2015, 2016, a gente viu a necessidade dessas mães que ficavam com seus bebês internados na UTI NEL e não tinham onde se alojar. Então, na maternidade era muito comum a gente ocupar um leito para colocar essas mães que já estavam de alta. Então, a gente criou um espaço onde elas têm camas, ela não tem quarto, é um alojamento conjunto, onde ela tem um banheiro privativo delas, e elas ficam lá até a alta do seu bebê, né, acompanhando, principalmente as mulheres que são de fora de Mossoró, né, Pau dos Ferros, interiorzão. São de famílias humildes também, né? Também, claro, são de famílias humildes e a gente disponibiliza a questão da alimentação, o alojamento, a terapia, e ela fica em contato direto, preconizando aquilo que o Ministério da Saúde pede mais, que é o contato pela pele da mãe com o bebê, né? Sentir o cheiro, e ela tá lá próxima ao bebê na evolução dele dentro da UTIN, na evolução dele dentro do berçário, e isso é muito importante para o desenvolvimento, aumenta a imunidade, já tem estudos que dizem que aumenta a imunidade, que melhora o restabelecimento da criança, então isso é um dos pontos que a gente tenta humanizar o serviço, né? Larisa, falando aí em aumentar a imunidade, já entra já nessa questão. Eu sei que ela está com vontade de mandar a pergunta, mas vou encaixar naquela já respondeu aqui. O programa de aleitamento materno da maternidade Almeida Castro, como é que está? Aleitamento materno, todo mundo já tem essa ciência, né? De que é isso realmente que faz a criança crescer mais rápido e com mais saúde. Leite materno é vida, né? Isso aí todo mundo sabe. Se não sabe, vai estar sabendo agora, quem está ouvindo. Leite materno é vida. A gente tem que amamentar nosso bebê até o máximo possível, porque desenvolve a imunidade. Ele não precisa de nenhum outro alimento até os 6 meses de vida. E a gente tem um trabalho lá dentro para conscientizar as mães que estão internadas. As nossas técnicas, com a ajuda de Edilene Torquato, que é uma gigante nesse trabalho. Edilene é referência. Edilene é referência nisso, ela é uma gigante lá dentro da maternidade. Ela vem trabalhando isso antes mesmo de eu entrar lá, né? Em 2014, ela é bem antiga lá. E ela vem desenvolvendo esse trabalho que o povo é encantado com o serviço, né? A gente tem uma sala de aleitamento. Sim. E essas pessoas percorrem todo o hospital dizendo como é para ser feita a amamentação, como é sendo feita a pega, como é que eu posso dar, de quanto em quantas horas, como é que eu posso ver se o bebê está com fome ou não está. E assim você começa a aprender a ter o contato com seu filho e entender o que é que ele está dizendo através do choro, através do sorriso, através de qualquer sinal que ele dá. E isso é muito interessante porque a gente vê a paixão de Edilene Torquato pelo serviço e a gente vê a paixão das meninas que ela, vou dizer, catetiza, né? É verdade. Serviços, né? Porque essas seguidoras, né? É verdade. Elas têm o mesmo amor que a Edilene tem. Exatamente. Então, assim, tem que agradecer toda aquela equipe que vem transformando essa realidade, porque até antigamente a gente dava maisena, cremogema para nossos bebês, né? Por causa de orientações dos nossos avós, os pitaqueiros, né? E aí a gente vem tentando transformar essa realidade. Botar na cabeça da mãe de primeira viagem que o leite é muito importante. O leite vai transformar, vai melhorar a condição de saúde do seu bebê, vai evitar que ele adoeça mais, vai evitar que ele vá mais vezes ao médico. Isso é essencial, né? É fundamental. Ô Larisa, e também tem uma parceria no caso, quando a mãe sai da maternidade, recebe alta, leva seu bebê para casa e tem leite de um pouco em excesso, ela pode doar através de um programa em parceria com o Corpo de Bombeiros. Exatamente, é o bombeiro amigo do peito. Se você está na sua casa, tem uma grande produção de leite, não desperdice, né? Vamos botar no invase e vamos deixar para a gente congelar e dar para aquelas mães que não têm condições de dar para o seu bebê. Porque a gente tem algumas condições, por exemplo, a mãe está na UTI, mas o bebê está bem. Então, aí a gente fornece o leite materno para essa criança. Então, a gente precisa de um banco de leite realmente, né? Para poder fornecer quando a mãe não tem condições de amamentar. Temos que cobrar do governo do estado um banco de leite mais robusto para Mossoró. Esse é uma realidade que precisa, de fato, de direito. Olha, Narinha, muito obrigado aí pela audiência. A gente fica triste em saber que seu filho está internado aí no Hospital Varela Santiago
precisando aí desse transporte aéreo, já que não está conseguindo fazer essa transferência via ambulância, ficamos aqui na torcida, que tudo dê certo para você, para conseguir esse transporte. O interessante aqui é que ela está atrás de um transporte aéreo para trazer o filho dela, que está com a tráqueo, né? Lá no Varela Santiago, aqui para o UTI de Mossoró. Já ocorre esse tipo de... Ocorre. Normalmente... Mossoró só ocorre no Natal? Pode, né? Assim? É porque é o seguinte, o Varela Santiago é referência em cirurgia pediátrica. Sim. Certo? Então, o paciente faz a cirurgia e ele retorna para o leito original para ter a evolução da patologia dele e ter alta da UTI. Né? Então, a gente tem essa parceria com o Varela, juntamente com o governo do estado, onde os médicos regulam esse paciente para fazer uma gastro, a própria traqueostomia, e ele retorna para o leito, porque lá precisa vagar o leito para fazer outra cirurgia. Sim. Entendeu a dinâmica? Sim, entendi. Então, eu preciso garantir o leito de retorno desse paciente, para que vague o leito lá para fazer uma cirurgia de outra criança. Então, é essa dinâmica que ocorre na saúde, que às vezes a pessoa não entende. Por que retornar, né? O retorno é por causa disso. Entendi. Porque ele precisa de cuidados intensivos, mas não precisa ser no Varela. E como é mais próximo do domicílio dela, a referência vem para Mossoró. No caso, a Narinha está precisando de um espaço na UTI. Já conseguiu espaço na UTI pediátrica, porque já tem mais de 28 dias. Exato. A criança tem mais de 28 dias, não é mais neonatal, né? Exato. O Hospital Wilson Rosado, que é uma UTI pública, né? Uma UTI pediátrica pública. Ela já tem o espaço aqui reservado para ela, mas não tem como trazê-la para cá. Ficamos na torcida, Narinha, que tudo dê certo. A gente vai fazer uns contatos ainda hoje, saber se a gente pode ajudá-la nesse sentido. Olha, tem outros programas, né, na maternidade que são executados em parceria com outros órgãos que traz enormes benefícios aqui para Mossoró. O canguru é um desses, Larissa, também? O canguru faz parte da rede cegonha. O canguru é uma metodologia que foi desenvolvida, né, onde há o contato pele a pele mais consistente do bebê com sua mãe, né? É feito um método canguru, onde você bota o bebezinho próximo ao seu seio, para ele sentir o calor materno, para ele sentir o cheiro da mãe, para que ali percebeu-se que a criança se desenvolve mais rápido, ela consegue aumentar um pouco a imunidade dela, e aí você consegue, assim, nesse contato pela pele, efeitos benéficos consideráveis para a criança. E a gente tem 18 leitos disponíveis de canguru. Quando a gente chegou só tinha 8. A gente conseguiu ampliar para 10. E fazer dividido por patologias também. E a gente dividiu ele em patológicos e não patológicos. Os patológicos são aquelas crianças que estão em esquema de antibioterapia, eles têm uma sífilis congênita e estão em tratamento intensivo, né? Aí eles ficam separados desses outros para não haver a contaminação. Entendi. Que coisa boa, que coisa boa. Isso assim é o que faz funcionar. Mas tem outro projeto, e aí já é uma pessoa que está me pedindo aqui para você comentar. Olha, mas eu não gosto desse negócio de não se identificar, tá? Por favor, se for mandar alguma coisa para mim, se identifique. Eu me identifico, eu dou minha cara a tapa, então você dê a sua também, senão eu não quero nem saber. Mas esse aqui eu conheço, Larissa, é o projeto Acolher. Acolher. O projeto Acolher é muito interessante, que foi outro projeto desenvolvido com o Ministério Público Estadual, que vem nos ajudando muito. Então, ele faz um trabalho para aquelas mães que não têm interesse em criar seu filho, né, que disponibilize ele para adoção. É trabalhado toda a equipe da maternidade para que não haja nenhum cerceamento, sim, nenhuma injustiça com aquela mãe que querer doar. Que é um direito dela. É um direito dela, porque a gente não sabe o que se passa na vida pessoal daquela mãe. Ninguém sabe o que acontece. Então, está oportunizando aquela criança a uma família que deseja a criança. Então, isso é um trabalho contínuo que a gente tem dentro da maternidade. Junto com a Justiça. Junto com o Ministério Público Estadual, que é quem toma de conta da fila. Que fique bem claro, não é a maternidade, né? A maternidade não é a vara da família, junto com o Ministério Público Estadual, e tem um cadastro que as pessoas passam. Exatamente. As mães recebem um acompanhamento psicológico? Pronto. As mães, elas são acompanhadas, passa por psicólogo, por assistente social, para saber se realmente ela quer efetivar a doação. E tudo isso é um trabalho feito dentro da maternidade, para evitar aquele estigma de sair da maternidade e dar para qualquer pessoa, porque o Ministério Público fica acompanhando a doação. Aí, se realmente aquela família quer aquela criança para criar, para ter um lar feliz, porque tem que ser acompanhado para saber se a criança vai se adaptar àquele lar. É um recém-nascido? É. Em nenhum momento a maternidade tem
por nenhum. Eu tô falando como diretora. Não existe essa história de doação dentro da maternidade por livre e espontânea Vira e vontade. mexe, só surge uma fake news aí na... Se nós soubermos, a gente denuncia para o Ministério Público. Porque tem que ser acompanhado, porque existe uma fila gigante. Um monte de crianças precisando ser adotadas e um monte de pais querendo adotar essas crianças. Então, furar essa fila é desmerecer quem está esperando. Me desculpe quem fez de outra forma, mas... nós temos um amigo que fez os procedimentos tudo por dentro do normal e hoje está tudo dando certo. Nós não vamos dizer nome, não podemos dizer nome. Agora, olha, outro cidadão aqui que agora acaba de me irritar, ele é lá de Baraunas, eu vou conversar com ele pessoalmente, eu o conheço, mas o que ele toca de novo é um assunto muito importante. Muito importante, ele está perguntando se pode expandir de Mossoró para Baraunas, o programa familiar, consultório familiar, porque aqui ele está dizendo que a mulher foi muito bem atendida. Mas, meu amigo, você tem que dizer o nome, O consultório familiar é um trabalho com o FES e com o ERN. Veja que a gente está trabalhando muito com as universidades, porque tem os estudantes, tem os profissionais da residência. E o consultório familiar ele é aberto todos os sábados. Né? A gente abre todos os sábados para atendimento do pré-natal, para fazer um pouco da atenção básica dentro do hospital. É trazer esse paciente que não está sendo acolhido na atenção básica. Ele fala humanizado. Exatamente. Trazer esse paciente que não está sendo acolhido na sua atenção básica para dentro da maternidade. E aí a gente faz todo o acompanhamento de pré-natal, a gente está colocando o DIU, a gente está fazendo preventivo, a gente está tentando ampliar os serviços e fazer com que ele não seja só um dia, seja mais dias na semana. Mas aí a gente depende das universidades. Quanto a expandir e levar para outras cidades, é um outro trabalho que a gente está fazendo com a UFESA, querendo levar esse modelo para os prefeitos. Então é por isso que ele perguntou. Olha, eu vou conversar com você pessoalmente aí na cidade de Baraunas qualquer dia. Eu marquei um jogo de futebol aí para os próximos dias e eu vou conversar com você na sua casa tomando um café. E a gente está querendo levar para as outras prefeituras porque é importante, porque o paciente trans, ele está grave. A gente está atendendo um paciente trans. Ele não tinha atenção, o pré-natal dele na atenção básica, que está fazendo conosco. Que bom. Entendeu? Então, assim, a gente está tentando pegar a maior quantidade de pessoas que são marginalizadas pelo próprio sistema para tentar humanizar e simplificar, né? Porque é um processo tão lindo a gravidez, é um processo tão mágico. Infelizmente, devido às ocorrências que aconteceram nas últimas semanas, a pessoa está bem apreensiva com relação a isso, mas é um momento tão mágico que precisa ser acompanhado de forma humanizada, né? E, infelizmente, eu não vou dizer que tudo são flores. A gente tem nossos intempéries. Até um tempo atrás, a gente tinha muita resistência da entrada. Desculpe soltar em outro questionamento. Da entrada do acompanhante no momento do parto, mas faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente dá essa condição, seja quem for. A paciente tem livre escolha de um acompanhante. Se ela quer o marido, vai ser o marido. Se ela quer a irmã, vai ser a irmã. E ela vai acompanhar todo o projeto. O trajeto da mulher dentro da maternidade, desde o pré-parto, do parto, do pós-parto e do puerpério. Então, mas teve um cuidado agora durante a pandemia para não ter muita gente da maternidade. Pronto, a gente teve esse lapso da pandemia que a gente teve que diminuir o número de pessoas dentro da maternidade. Visita foi suspensa totalmente. Era um cuidado para a própria paciente. Exatamente. Era um cuidado para a paciente, para a equipe. Sim. Para todo mundo. Eu sei que é muito ruim você chegar e dizer, você não pode entrar. Mas entenda que a gente não conhecia o vírus, a gente não sabia como ele se comportava e a gente teve que tomar medidas antipáticas. E a partir dessa diminuição e de algumas tentativas na maternidade para se humanizar mais e mais, é obrigado a mãe. Pode ver que se você for na maternidade hoje, vai ter umas cadeirinhas em frente para o centro obstétrico, que são os pais esperando o preparo para poder entrar na sala de cirurgia e acompanhar todo o parto do seu bebê. Certo? Aí você vai dizer, por que não entra no CRO? O CRO, a paciente é anestesiada, né? Está sob os cuidados intensivos da enfermagem, com o seu bebê do lado. E aí, eu colocando mais gente lá dentro do CRO, eu complicaria mais o trajeto e tal. Então, a gente deixa esse acompanhamento todinho.
Antigamente, a pessoa tinha que entrar e permanecer às 12 horas. Hoje, a gente já está flexibilizando, porque a gente entende que o pai tem que retornar ao seu trabalho. Sim. Então, já existe uma flexibilização para a troca de pacientes, mas, entenda, durante a pandemia, a gente não podia flexibilizar, né? Então, eu peço desculpas durante a pandemia, o que a gente teve que fazer para que evitar uma disseminação, um alarde tão grande, que vocês se lembram que o primeiro caso de Mossoró foi um médico da maternidade. Exatamente. Mas que não foi na maternidade. Não foi na maternidade. Foi na maternidade que ele se contaminou. Mas é né? aquela história. Fica aquela coisa e a gente teve que ter um cuidado. Como ele transita, lá dentro a gente teve que ter o cuidado de diminuir os acessos e tal. E profissional de saúde, ele está em todos os cantos. Então, a probabilidade dele se contaminar é muito maior. E a gente teve que tomar essas medidas antipáticas. Peço desculpas para quem se sentiu ofendido e trago a responsabilidade para mim. E a partir do ano passado a gente já começou esse trabalho e se você quiser ter seu direito, você vai ter seu direito na maternidade e acompanhar sua mulher durante todo o parto. Agora sim, um acompanhante de livre escolha, porque às vezes o pessoal quer trazer a mãe, a avó, tia, né, Não a dá. fotógrafa. A fotógrafa. Olha, já são 9h08. O programa Mossoró hoje das Ondas do Rádio está chegando ao fim, mas antes tem uma pergunta indigesta para a Larisa. Sem problema, não. Lá vem uma pergunta. Como fica a maternidade Almeida Castro após a abertura do Hospital Regional da Mulher, prometido aí pelo governo do estado para o próximo mês de outubro? Pronto, a maternidade ela tem um contrato com o município de Mossoró. Eu já sentei com a secretária Morgana, o contrato com a maternidade permanece com o município de Mossoró. Eu acho que vai haver um entendimento em Mossoró e governo do estado sobre que municípios a maternidade vai atender e que municípios o Hospital da Mulher vai atender. A população tem que estar bem ciente do seguinte caso. A maternidade tem 17 leitos do TEINEL. O Hospital da Mulher só vai ter 10. Então, assim, eu sou do tipo da pessoa que eu não acho interessante fechar leitos. Quem tem um, não tem nenhum. E leito de UTI, principalmente. Nós já vivemos isso com o antigo Hospital da Mulher, quando era lá na Nova Betânia. Quando ele fechou e a maternidade não podia atender toda a demanda, foi um caos instalado. Ou quando a PAMIM fechou, o Hospital da Mulher não conseguiu atender toda. Por isso que eu estou lá Foi hoje. caos também instalado. Por isso que eu estou lá hoje, porque a PAMIM fechou e o Hospital da Mulher não conseguiu atender a demanda da região. Então, assim, eu acho que tem que haver um trabalho entre os gestores, que são responsáveis, que entendem da necessidade de saúde da região, que não é para se fechar leito, né? Eu acho que Mossoró tem que expandir leitos. Agora, cobrar o governo federal a ampliação de recursos para manter esses leitos abertos. Você está falando de tabela SUS. Eu estou falando de tabela SUS, eu estou falando que os leitos do Hospital da Mulher que não são habilitados, eles têm que batalhar para ser habilitados e ter recurso federal, porque só o Estado sozinho não consegue bancar uma estrutura daquela, você sabe disso, Sim. certo? Você sabe quanto é o custeio de saúde. Alto. Muito alto. Então, assim, sozinho o Estado não banca o Hospital da Mulher se não houver habilitação e credenciamento. Aí, desabilitar um para habilitar outro, eu vou ficar sem leitos. Se um tem 10, o outro tem 17, por que não só mais formar 27? E 27, gente, olha, nós temos 27, temos 17 hoje. Ela acabou de dizer que está lotado. Então, 27 não é pouco, não. Não é muito, não, é pouco. Ainda está na média, está na média. Olha, são 9h11. Mossoró nas Zonas do Rádio chega ao fim. Agradecendo aqui a presença de Larisa. Uma entrevista muito produtiva. Excelente, né? Tirou muitas Foi dúvidas, a ótimo. gente conheceu um pouco. Aqui a Se tivesse mais tempo, a gente A desticava Amanda mais um está pouco. aqui elogiando, o Marco Bezerra lá de Brasília também. Todo mundo está Maravilha. elogiando pelos conhecimentos passados. Larisa, fica aí o espaço para suas considerações finais com relação. Você pode falar um pouco aí sobre as cirurgias eletivas. César, obrigada pelo espaço, obrigada novamente por estar deixando eu falar mais próximo da população, que às vezes a gente fica muito longe da população e não sabe o que está acontecendo. A maternidade está de portas abertas para toda e qualquer ideia inovadora que venha a deixar o serviço mais pungente, mais diversificado. Esse problema das cirurgias eletivas, eu garanto a vocês que é um problema pontual. A gente vai tentar restabelecer essa coordenação de insumos, se Deus quiser, com a ajuda dos governos, principalmente o governo federal, que tenha um trabalho para diminuir imposto, fortalecer a indústria nacional, que a gente consiga, o mais rápido possível, voltar. E eu quero agradecer aos funcionários, às pessoas que fazem a maternidade, seja elas direta ou indiretamente, que eu estou falando das universidades também, transformar esses 7 anos numa realidade que é digna de qualquer história, né? A gente não deixa de ver, novamente repito,
a nenhuma maternidade da capital, do sul, do sudeste. A gente vem fazendo um trabalho diferenciado naquela unidade, com profissionais que eu posso dizer de alto gabarito, de qualquer especialidade nós temos lá, de enfermagem também. Agradecer do USG que dá o sangue para aquela unidade funcionar, da equipe de manutenção. Então, assim, eu não vou dizer todos que eu vou ser infeliz e vou deixar alguém de fora. Mas agradecer toda a equipe que faz, indireta ou diretamente, a maternidade e o apoio irrestrito da Justiça, seja ela Justiça Federal, Estadual, Ministérios Públicos, Estadual Federal de Trabalho. Agradecer a todo o apoio que foi dado durante a pandemia e agora, que vem transformando uma realidade. E a gente mostrando que o SUS pode ser feito, que os recursos que estão sendo aplicados são SUS lá dentro, né? 90% da maternidade é SUS, só 10% é particular. Deixar bem claro isso aqui. Então, ela é custeada somente com recursos SUS, recursos públicos. E a gente mostrou que a gente pode fazer um tratamento diferenciado, mostrar que a gente pode fazer reforma com recursos públicos, né? SUS. Dizer também que dentro dessa articulação a gente pagou muita dívida passada, por isso que a gente não pode correr tanto como a gente queria correr para conseguir o que a gente quer. Mas, aos pouquinhos, a gente vai tentando melhorar a assistência e os indicadores da região. São 9 horas e 13 minutos, por hoje é só. Muito obrigada.